Hello students, how are you today? Vamos para mais uma aula, Língua Inglesa 7 Paulistana, Ensino Médio Integral, Teacher Edvaldo. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Então, hoje nós vamos falar sobre What's a Day? Leitura e interpretação de texto. Qual é o dia? Ou o que é o dia? Na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre aulas anteriores. Vamos escrever o quê? Vamos começar uma redação de Janaína e a amiga Diana, Ian. Janaína recebeu uma tarefa da sua professora. Ela devia escrever sobre o dia do personagem que havia criado. Então, a Janaína escolheu um dia típico, ou seja, fora do normal, da vida de Mr. Browners, da sua personagem, através da redação de Janaína. Podemos saber se Mr. Browners tem filhos, se existe ou não animais em casa, né? Iremos conhecer alguns hábitos. Vamos lá? Vamos começar? Let's go! O texto fala assim: What's a day? Que dia? Mr. Brownie, wake up every day. Então, Mr. Brownie, ela acorda, levanta cedo, todos os dias. Ela acorda cedo todos os dias. Mr. Everyday, todos os dias. But, mas, então, o professor vai sublinhando aqui as palavras principais. But it's 10 a.m. Mas 10 horas, agora. And she still asleep. Mas ela ainda está dormindo. É uma dorminhoca, né? Ela gosta de dormir. Mas ainda está dormindo. Sleep. It's not typical day. Não é um dia típico. Não é um dia típico para Mr. Brown's, Mrs. Brown's house. Na casa de Brown. Aí tem uma imagem, né? Aqui ao lado tem uma descrição, né, de Hollywood. Hollywood. Vocês sabem que é sobre o cinema. Leia aí, por favor, uma descriçãozinha simples. Aí aqui abaixo nós temos a continuação do texto. Mr. Brown has two obedient children. Então, Mr. Brown é uma criança obediente. They go to school 9:30 a.m. every day. Ela vai para a escola todos os dias, 9h30. But they are at home today. Mas eles agora estão em casa. They are watching TV. Eles estão assistindo TV. Now, agora. In the living room, na sala de estar. Então, observe a imagem. 9 horas e 30 minutos. Today, hoje, significa hoje. A marathon, they're little dogs. Marathon, little dogs, pequeno cachorro. It's not play in the yard. Eles não estão correndo em um jardim, né? He's take a nap under Mr. Brown's bed. Então, o que é nap? Ele está pegando o marathon. Ele está pegando a cesta que está embaixo da cama de Browns. Aqui tem o cachorrinho, 10 horas, 10 o'clock. Mr. Brown's husband é o marido de Mr. Browners. Is make coffee. Ele está fazendo café. He never makes coffee because usually wake up. Então, ele nunca faz café porque usualmente ele acorda o quê? Ele acorda depois de Mr. Brown. Ele acorda depois de Mr. Brown, por isso que ele não fazia o café. What is going on? O que ele está indo fazer? Everything is different because Dutch. Todas as coisas estão diferentes para Dutch. Their white cat é um gato branco. Has new kids. Está na nova cozinha. They were born yesterday. E eles nasceram ontem. Everybody, né? Todo mundo in the house went to bed very late. Very late. Então todo mundo vai para a cama muito tarde. That everybody
is so tired today. E todos estão muito cansados. Tired today. Cansados hoje. Então, por meio da literatura, das informações e conhecimentos. E outra coisa, nós sempre praticamos a leitura por meio da literatura. Ler torna você com um hábito saudável, né? E aqui abaixo tem a descrição, algo determinado de pessoas, objeto e ação. Se você observar, na redação de Janaína, vemos a descrição de um dia a dia da vida de Mr. Browns e sua família. Então, algo determinante é a rotina da família de Browns. O lugar definido é a casa da família de Browns. O ponto estático é o dia a dia determinante da vida dessa família. Mas o que vamos fazer para iniciar a literatura? A primeira coisa é observar o título, gráfico, gravuras, qualquer tipo de ilustrações, né? Distribuição do texto da página. A seguir, nós podemos procurar, né, no 2, nós podemos procurar coisas semelhantes entre duas línguas, palavras cognatas, né? Por exemplo, obedient, obediente. A intenção, né, de alguém, existe também falso cognato, né, que é push. Push, em português, não significa push, significa empurrado. Então, é um falso cognato. Outra coisa, se não foi possível entender, é necessário que você tenha que usar um dicionário, né? Se você não conseguir, por exemplo, Marta come uma manga. Então, a costureira ceziu ou costurou a manga de uma lã, de uma roupa. Então, existe o duplo sentido, às vezes em inglês também tem isso. Um bom leitor lê um texto várias vezes, ou seja, ele procura as palavras no texto, que são, em inglês pode fazer dois tipos de leitura, scan e skim. Então, são dois tipos. O exercício aqui abaixo, eu irei colocar para vocês responderem sobre o texto que o professor explicou. Aqui abaixo também nós temos a revisão do Simple Present, Present Continuo. Então, Simple Present é usado para descrever ações habituais. Present Continuo é usado para descrever ações que estão acontecendo no momento em que se fala. Isso você já sabia. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada. Mr. Brown House, Mr. Brown Bed, cama, casa, husband, marido, o esposo. O que significa esse sinal? Esse sinal que vem antes de cama, casa e esposo é chamado de apóstrofe. Nesse caso, indica posse, ou seja, é casado, é dono, você é dono da loja ou é dono de um carro. Por exemplo, aqui abaixo, John's car, o carro de John. O carro de John indica que é dele. O mesmo acontece com outras frases. Então, se você observar, Mr. Brown bed, a cama de Mr. Brown. Outra frase que tem aqui, Mr. Brown husband, marido de Mr. Brown. Essa forma é muito usada em inglês, que você prevê, né, o nosso dia a dia, restaurantes, lanchonete, por exemplo. Pros, marks, quer dizer que ele é dono. E qual é a transformação que ocorre da forma do of? Do apóstrofo S. O carro of John's. John's car. Então, a forma direta, o carro é de John. John's car, o carro é de John também, só que com apóstrofo. É importante identificar quando o apóstrofo está sendo usado para posse, da forma contraída, ou seja, X não quer dizer que é uma apóstrofe, ou seja, o verbo be foi reduzido. Você pode colocar is ou colocar o apóstrofe, que é o X. Doctor, ela é uma médica ou uma doutora. Aqui tem uma atividade, depois eu envio para vocês. E aqui abaixo nós temos algumas curiosidades. Há duas maneiras de identificar uma posse. Usando a preposição of. Então, nós temos a preposição of quando
que o possuidor foi um ser inanimado. The legs of the table, as pernas da mesa. Quando o substantivo indica quem possui vier seguido de uma frase ou parte dela. Novel are waste of time. His opinion of my father. Romances são perda de tempo. É a opinião do meu pai. A segunda, usando a forma contraída com apóstrofe S. Margaret's house. Então, a casa de Margarida. É como se fosse posse, ela é dona. Quando a palavra termina em S, coloca-se o apóstrofe, apenas o apóstrofe. Por exemplo, Marx. Marx termina em S, então não precisa colocar mais um S, coloca apenas esse apóstrofe. Acima não é uma vírgula, você tem que colocar acima. Então, Marx House é casa de Marcos. Curiosidade, Hollywood, Beverly Hills, Santa Mônica, Pasadena são alguns das cidades que formam Los Angeles, como a Grande São Paulo, que compreende a cidade de São Paulo e outras cidades ao seu redor. A exemplo de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Osasco, São Caetano. Los Angeles tem cidades menores, independentes, que fazem parte de seus limites territoriais. E aqui abaixo, em que estado está localizada a cidade de Miami? Uma curiosidade, irei colocar para vocês responderem. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu peço que vocês respondam às atividades propostas. Eu irei colocar abaixo do vídeo no Google Formulário. Have a nice day. Bye. Até a próxima.